Olá! Vamos começar a nossa leitura do Antimedo do Pablo Marçal, Ative a Invencibilidade. Nós fizemos a leitura de um capítulo já umas lives atrás. Quando chegar nele eu vou pular, vou avisar para vocês. Mas conforme combinado, eu falei que nós íamos fazer a leitura dele completa, porque nós merecemos essa virada de chave, principalmente agora nesse final de ano. Então vamos lá, o primeiro capítulo é uma leitura muito didática, muito rápida, por isso que eu me propus a ler ler em vídeo para vocês acompanharem, no caso em audiobook, porque é uma leitura bem didática, uma leitura bem gostosa e também muito rápida, tá? Vamos lá. Olha o primeiro capítulo como começa. Seu maior bloqueio tem intimidade com o seu propósito de vida. O meu propósito de vida foi clarificado de uma forma inusitada. Em 2006, eu me deparei com uma vaga de instrutor de treinamento na operadora telefônica Brasil Telecom. Me lembro das pessoas tentando me impedir, dizendo: você é gago, não vai conseguir, pois é muito novo. Tem poucos meses que você chegou, já quer sentar na janela. Naquele momento, eu era apenas um garoto que atendia telefonemas de call center. Me inscrevi para a vaga e não me atentei aos detalhes. Talvez você tenha passado por alguma experiência parecida com a que eu tive, mas quero te convidar a viajar nessa história comigo. Vamos lá? No dia do processo seletivo, todos estavam de paletós, apresentações afiadas de PowerPoint, cabelos penteados com gel e com uma postura impressionante. Eu estava vestido de uma camiseta e bermuda, um tênis kicks de skatista, cabelo solto batendo no ombro e sem a bendita apresentação de PowerPoint, pois eu não fiz por falta de atenção. Nunca esquecerei as expressões que todas as pessoas faziam naquele ambiente. Nunca me senti tão desprezado ou humilhado como naquele momento. Mas verdadeiramente eu converti aquela energia e uma ira foi acionada dentro de mim. Foi a primeira vez que eu consegui converter o medo em energia e o resultado foi incrível. Um parêntese aqui, ele fala muito em canalização de energia. O que você faz quando você está com raiva? Como eu estava completamente despreparado, eu não aceitei apresentar primeiro. Então eu fiquei por último e comecei a observar a forma de pontuação dos recrutadores e o que tocava o coração de cada um deles. Observação comportamental. Finalmente chegou a minha vez e aquela pergunta poderosa veio. Cadê o pendrive com a sua apresentação de PowerPoint? Respirei fundo e respondi. Eu tenho uma coisa melhor que o PowerPoint. Então eu abri o navegador de internet e acessei com a minha senha a intranet da Brasil Telecom, na área dos procedimentos e comecei a minha apresentação. Fiz apenas perguntas para quem assistia. Para que serve a intranet? Aqui tem tudo o que é necessário para um bom atendimento? O que falta para isso aqui ser melhor? Vocês sabem o motivo do Império Romano ter governado o planeta por quase um milênio? Você sabe qual era o peso do escudo do soldado romano? Vocês entendem a relação do Império Romano com a Brasil Telecom? Como o treinamento pode fazer essa empresa atravessar séculos? As primeiras perguntas geraram uma sensação de que eu estava enrolando os entrevistadores, mas quando comecei a perguntar sobre o Império Romano, o ambiente mudou. Essa sacada veio na minha cabeça por conta da expressão treinamento, algo poderoso que sustentou o império e tudo aquilo que o prosperou nos últimos séculos, a começar pelo simples fato que o Império Romano sempre surpreendeu, adaptando e modificando o seu modus operandi, o seu jeito de guerrear. Daí eu disse, a Brasil Telecom é um grande império e para continuar expandindo precisamos treinar todas as pessoas que estão conosco. E como operador, eu percebo que não estamos apaixonados por treinamento, pois cada um faz como quer e não valoriza o que já está escrito. Essa é uma empresa que definitivamente não será lembrada pela excelência naquilo que faz. Todos ficaram chocados, pois a apresentação deveria ser técnica sobre a internet e redes, mas não toquei nesse assunto. Foi um momento ativacional, onde eu precisei mostrar para aqueles que estavam diante de mim que o simples fato de mudar uma intenção, voltando-se para o desenvolvimento de pessoas e ativando a paixão delas por isso, poderia mudar completamente a história daquela empresa. As pessoas precisam amar e se divertir com o que fazem. Caso contrário, farão somente o necessário e muito mal feito. E continuei dizendo, não estou aqui pela vaga, mas pela necessidade de fazer a Brasil Telecom expandir e dominar com excelência no que fazemos melhor,
que é conectar pessoas e atender cada uma delas. Atender bem cada uma delas. Uau! Você pode imaginar isso? Foi chocante a mudança comportamental dos entrevistadores e por essa transformação eu sabia que já seria selecionado. E foi isso que aconteceu. Uma das entrevistadoras que não queria a minha aprovação, anos depois foi liderada por mim quando eu cheguei num dos cargos mais altos de um conglomerado empresarial de 200 mil colaboradores. E rimos juntos desse despreparo da minha parte e de como eu cresci rapidamente com aquilo. E você, diante dos desafios, como tem agido? Você simplesmente desistiria? Buscaria fazer algo diferente? Aprenderia com seu fracasso inicial? Não mencionei inicialmente, mas eu era gago. E algo impressionante aconteceu. Eu não gaguejei, movido pela emoção. Só percebi depois da aprovação. Aquela ira, indignação dentro de mim, a forma com que eu modelei os outros participantes e ter destravado gatilhos comportamentais na mente dos entrevistadores me fez mudar a postura, até mesmo o meu tom de voz. Se você não percebeu, acabei de dar aqui dicas para você enfrentar a gagueira, que é subir um tom de voz. Eu fui curado nesse processo seletivo. Talvez a sua doença ou limitação seja outra, mas já pensou na possibilidade de ser curado simplesmente porque enfrentou uma situação que antes te causaria medo? Guardo com carinho essa entrevista, pois realmente eu estava com muito medo. Mas o que aconteceu naquela manhã foi descobrir que o meu bloqueio emocional tinha intimidade com aquilo que eu nasci para fazer. Eu nasci para instruir pessoas e depois de ser promovido outra vez nessa empresa, mesmo sendo executivo, eu continuava instruindo pessoas. Eu fazia palestras por minha conta, participava de reuniões para falar para as pessoas e desde então eu tenho ajudado a clarificar o propósito das pessoas que se conectam a mim, apenas localizando seus bloqueios emocionais. Pense agora naquilo que você tem um medo terrível, algo que talvez lhe cause pavor. Responda as perguntas abaixo e liste os medos que você precisa enfrentar. Vou colocar para vocês depois em foto, tá? Anota aí. Medo de falar em público? Medo de ser criticado? Medo de ser rejeitado? Medo da morte? Quais os outros medos? Coloca aí embaixo, coloca interrogação, responde na frente e coloca todos eles embaixo. Fim do primeiro capítulo. E aí eu quero saber de você. Gostou? Fez sentido? Até o próximo capítulo.